Olha bem para essa pessoa que está ao teu lado. Fala assim: eu vou falar muito contigo hoje, porque é o pastor Thiago que vai pregar. E ele faz muito isso. Brincadeira, fala para ela assim, ó: orei a semana toda para sentar ao teu lado. Não pode mentir, é brincadeira, é brincadeira. Mas fala assim: que bom que eu estou do teu lado. Fala assim: que bom que eu estou do teu lado. Que bom. Vai. Faz um elogio, se possível faz um elogio. Elogia. Tipo, Ludmila, seu cabelo tá muito bonito. Sabe, elogia, faz um elogio. Que bom. Pessoal, deixa eu falar algo para você. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? De manhã eu pude compartilhar essa palavra, foi uma bênção, eu creio. O que acontece? Eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra para você. Amém? Deus me deu uma palavra para você, de verdade. Eu tenho uma palavra, a palavra é uma semente. Então eu tenho uma semente para semear na tua vida. A semente é boa, mas o solo é tua responsabilidade. Você está entendendo? A semente é boa, mas o solo é contigo. Então nesses próximos 20 minutos, 25 minutos que a gente vai ficar aqui, eu queria que você preparasse esse solo, sabe? Afofa o solo aí, não deixa o solo duro não, amém? A galera em cima da galeria, eu estou vendo alguns celulares em cima, assim, guarda um pouco, sacou? Não perde não, sabe por quê? A parábola do semeador, a Bíblia fala sobre um homem que semeava, e a resposta da terra foi de 25%, foram lançados 4 vezes. O problema não era a semente, o problema era o solo, então não dê mole. Fala para a pessoa que está assim, não dá mole. Show? Amém, legal, que bom. Deixa eu orar, posso orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. O Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, meu Pai, porque a Tua mão é que nos sustenta. Pai, estamos aqui por causa da Tua mão, por causa da Tua graça. Não é mérito nosso, Senhor, é bondade Tua. Graça em cima de graça, Senhor, misericórdias que se renovam. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui. Queremos pedir que o Senhor venha falar conosco, fala ao nosso coração. Senhor, nós não conseguimos, Senhor, de fato, o nosso trabalho é preparar o altar, Senhor. Então nós estamos, Senhor, queremos preparar esse altar. E que o Senhor venha responder, Pai. Responde, Senhor. Pessoas, responde, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações. Não nos deixe, Senhor, sair daqui dessa noite sem ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, se você pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai falar, e o tema de hoje, eu queria que você olhasse para lá, e o tema é o seguinte: fala por irmão que está ao teu lado, fala assim: é o que é. Fala assim: não é o que parece ser. Olha lá, é o que é. Mais uma vez, é o que é. Não é o que parece ser. Se você pode, abre a tua Bíblia em Romanos. Cara, Romanos é uma história muito legal. Você conhece a história, Deus falando com Abraão. Quando você abre, eu vou falando, preste atenção. Deus dá uma promessa a Abraão, sim ou não? Ajuda aí, sim ou não, gente? Sim. O Senhor faz uma promessa a Abraão. Qual é a promessa? A Bíblia fala que o Senhor fala para Abraão: te farei pai de multidões. Pai de multidões. Só que Abraão tinha quase 100 anos. A gente vai ler, vamos ler, é melhor do que eu falar, vamos ler. Vamos lá. O qual, em esperança, Romanos... não falei, né? Estou afobado, estou empolgado. Vamos lá, Romanos 4, fiquei rouco durante o louvor, enfim. Estou preocupado se vou durar até o final, mas em nome de Jesus eu vou, amém? Vai intercedendo por mim aí. Romanos 4, 18. Show? Romanos 4, 18. Presta atenção nisso. Ok? Vamos lá. Se você está sem Bíblia, é só olhar para o telão, está ali. O qual, em esperança, creu. Fala comigo, creu. Contra a esperança. Para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, de que o que tinha prometido também é poderoso para o fazer. Fala comigo, quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Eu não sei se já acontece com você. Eu tenho um filho de 4 anos, o nome dele é Noah, vocês provavelmente conhecem, é o garoto mais lindo do Rio de Janeiro todo. 5, é verdade. Meu Deus, como o tempo passa. 5 anos, olha, um pai. Meu Deus, que
Fui pai, né? Esqueci, não, brincando. Foi recente, eu posso ainda. Depois, até 2 meses você pode errar a idade, sacou? Do teu final, brincadeira. Vamos lá. 5 anos. Vocês conhecem o Noah? O Noah, ele tem um temperamento legal demais, né? Isso é culpa da mãe dele. Ela não está aqui, eu posso falar, uma brincadeira. Ela deve estar online, mas enfim. Amor, eu amo você, tá? Então assim, ele, de vez em quando ele me pede as coisas. Ele me pede as coisas. A gente vai num posto aqui tomar café, comer e tal. E inventaram um raio de um chiclete de quase 1,20 m, sei lá, 1,90 m, não sei quanto tempo tem. É o tal do girafão, girafinha, sei lá, alguma coisa assim. Se você for no posto, você vai ver, perto do caixa, tem um chiclete desse tamanho assim. É um tubo, é uma girafinha e tal. Aquilo, o chiclete é o pescoço da girafa, é imenso o chiclete. E toda vez que a gente vai no posto, não me pede esse chiclete. Ah, eu quero chiclete. Só que assim, se eu quiser arranjar uma briga matrimonial lá em casa, é eu dar chiclete pro Noah. Porque, mano, é o caos, é horrível, mas enfim, né? Ele me pede, eu tenho uma vontade de dar para ele, mas não dou. E o que eu faço? Eu enrolo ele. Ele fala, ô pai, eu quero esse chiclete. Eu falo assim, não, tá bom, não, hoje não, vamos lá, depois a gente compra. Depois, eu vou enrolando. Aí você fala, Tiago, você vai enrolar ele até quando? Até quando der para enrolar ele, eu vou enrolar. Sacou? E custa R$12 um chiclete. É absurdo. Mas é que tá, tem um pirulitinho que custa R$12 também. É horrível, né? Eles fazem isso para acabar com a gente. R$12, um pirulitinho tipo um push pop. Lembra do push pop? Só que acende um LED lá, R$12. Mas eu já comprei 2 vezes, inclusive, esse negócio para ele. Mas o chiclete não, por quê? Porque eu não quero dar esse chiclete para ele. Não é questão do dinheiro somente, é caro pra caramba. Mas não é só o dinheiro. Eu fico enrolando. Eu queria que você saísse daqui entendendo o seguinte: Deus não é igual a mim. Deus, ele não vai falar para você o seguinte: não, eu te dou, tá bom, eu te dou, vamos lá, valeu, isso aí. Sabe, tipo assim, você vai ver isso na tua vida, não, você vai ter isso sim, não, eu vou fazer isso, pode deixar. Deus não fica enrolando a gente faz isso, mas Deus não. A Bíblia fala, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. Você está entendendo uma coisa? Aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? A realidade de Abraão era o seguinte, olha só, é o que é, não é o que parece ser. Abraão tinha quase 100 anos. Ou seja, mano, as debilidades e limitações que uma pessoa de 100 anos tem, próximo de 100 anos. Deus fez uma promessa para ele. Falou, cara, você vai ser pai de multidões. Você vai ser uma pessoa extraordinária. Olha para o céu, consegue contar as estrelas, olha para a areia, você consegue contar? Assim vai ser a sua descendência. Olha que promessa. Mas a realidade de Abraão era totalmente diferente. Às vezes isso acontece com a gente. E a minha pergunta hoje é o seguinte: o que fazer quando a nossa realidade, quando o que você olha para a sua vida hoje, você olha as circunstâncias, você olha o que está na tua volta, o que fazer quando isso é totalmente diferente daquilo que Deus fala, das promessas que Deus já te deu, da forma às vezes que Deus te vê? O que fazer? Essa é a pergunta hoje. O que fazer? Se a gente parar para ver a vida de Abraão, Abraão creu, sabe? Depois lá você vê que ele deu uma vacilada, porque enfim, esperar não é fácil. Isso, até nisso a Bíblia nos ensina, por quê? Porque o processo de espera, o processo é complicado, né? Eu gostei muito disso que eu recebi, foi esse tema, que é: não sou o que eu era, não sou quem eu fui, não sou quem eu serei. Existe um processo entre o hoje e quem Deus vai te fazer. E esse processo às vezes é difícil esperar, é difícil, é complicado. Abraão tentou dar um jeitinho, né? Vocês conhecem a história, devem conhecer. Se não, fica a questão aí, depois procura a história de Abraão, fantástico. Mas assim, esse não é a base do tema de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Marcos 5. Abre rapidinho, Marcos 5. Eu só queria que você entendesse que às vezes as situações, elas dizem totalmente o contrário. Preste atenção, vamos lá, Marcos 5. Ok? Marcos 5, do 35 ao 43. Marcos 5, do 35 ao 43. Vamos lá, eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo aí. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga,
a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Calma aí, deixa eu te colocar dentro do contexto. Eu fiz isso também pela manhã. O contexto é o seguinte, deixa eu te colocar dentro do contexto que está rolando aqui. Jesus tinha acabado, né, aproximou-se, chefe da sinagoga, Jairo chegou até Jesus e falou: mestre, minha filha está morrendo, está passando muito mal, minha filha. Está passando muito mal, minha filha está morrendo. E aí Jesus: não, tal, vamos lá, beleza e tal. Nesse tempo que Jesus está caminhando, a multidão estava lá, as pessoas sempre rodeando Jesus. Jesus está caminhando, né, entre a multidão vem uma mulher que está enferma. Vocês conhecem a mulher do fluxo de sangue? Ela vem nesse meio termo, encosta em Jesus, porque ela falou: se eu encostar nesse cara eu vou ser curado, se eu encostar em Jesus eu vou ser curado. Nesse meio termo, então olha só, Jesus estava indo atender o chefe da sinagoga, chega a mulher, toca em Jesus, e aí Jesus fala: quem me tocou? Você conhece a passagem? Um monte de gente espremendo e tal. Não, foi diferente, porque de mim saiu virtude, saiu coisa boa, não é um toque normal. Jesus para tudo, e aí quem me tocou? A Bíblia, ela não relata isso também, é a minha opinião, tá? Isso aqui, a hora que eu vou falar é a minha opinião. Eu imagino que não tenha sido de primeira que a mulher tenha falado: fui eu, porque ela estava correndo risco de vida, de estar ali, ela não devia estar ali. Então ela tocou, quem me tocou? E aí ela até que, minha imaginação, tá? Até que Jesus falou assim, ela falou: não, fui eu te toquei e tal. E aí Jesus parou para trocar ideia com ela: não, ok, olha, tal. Jesus, e o cara está aqui, ó, com a filha morrendo. Eu imagino que esse homem, ele devia estar agoniado. E Jesus: vamos lá, Jesus, deixa aí, já foi curada, vamos lá. Por isso que nesse texto, presta atenção aos detalhes que a Bíblia nos dá. Enquanto ele ainda falava, esse homem, enquanto o chefe da sinagoga ainda falava, chegaram pessoas e disseram para ele: ei, tua filha morreu, por que tu está incomodando? Olha a palavra, incomodando. Ele devia estar agoniado falando com Jesus: Jesus, vamos lá, Jesus, vamos lá, Jesus, não vai dar tempo. E aí, continuando, o que percebendo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Preste atenção. Esse é o primeiro tópico de hoje. Fala assim comigo: crê somente. Crê somente. Jesus falou para ele: crê somente. Sabe? Fala assim comigo: ouça a voz do mestre. Eu preciso ouvir a voz do mestre. Naquele momento, a multidão estava ali, aquele homem veio dando uma notícia, o chefe da sinagoga, esse homem que estava triste porque acabou de receber uma notícia. Jesus virou para ele e falou: olha só, crê somente. E aí Jesus falou: vai todo mundo embora, vamos só vocês três aqui, Pedro, Tiago e João, no barquinho, não, brincando. Aí esses três foram, pegou os três, vamos lá. E todo mundo: não, vocês não vão não. Presta atenção, às vezes para que Deus faça, para Jesus poder fazer coisa na nossa vida, tem momentos que a gente precisa abandonar a bagunça, sacou? Abandonar o falatório, abandonar de que foi isso, não foi isso, opiniões e coisas. Não, cara, ouve o mestre e crê. Ouve o mestre e crê somente. Aí eles saíram, vamos continuar aqui, vamos lá. 38, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam um grande pranto. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, ela dorme. Olha só, engraçado. A Bíblia fala um alvoroço, uma bagunça. Jesus chegou naquele lugar, gente chorando, gente triste e tal. E aí tu vê que Jesus tinha senso de humor, porque ele chegava no lugar e falava: por que vocês estão chorando? Sacou? As pessoas tipo: pô, quem é esse cara inconveniente, né? Pô, tá chorando porque... Aí ele falou: não, a menina não tá morta, tá dormindo. E aí eu pergunto para você, meu irmão, a menina estava morta ou estava dormindo? Estava dormindo. Jesus não falou que ela estava dormindo? Então ela estava dormindo. Só que não estava. Ou estava? Presta atenção.
Às vezes na nossa vida, a gente tem duas opções. Ou a gente ouve as vozes daquilo que as pessoas estão dizendo, ou a gente ouve o diagnóstico que estão nos falando, ou a gente fala, ou a gente crê naquilo que a gente está vendo, ou a gente crê na voz do mestre. Se o mestre falou que está dormindo, ela está o quê? Dormindo. Amém? Beleza, então vamos lá. Imediatamente, vamos lá. E tomando a menina pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzindo é, menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, se pôs a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. E então ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, não fala para ninguém, fica quieto, deixa isso quieto. Mas dá coisa para essa menina comer, foi o que ele mandou, olha que engraçado. A menina acabou de, dá agora de comer para essa menina, presta atenção. Assim como nesse texto, assim, às vezes acontece assim também na nossa vida, sabe? A gente se vê numa situação de pranto, a gente se vê numa situação de choro, a gente se vê numa situação onde tudo parece que está contrário, sabe? Mas eu queria que você lembrasse aqui mais uma vez. Cadê? Me ajuda, eu virei, não tem nada aqui. Fala assim, amigo, é o que é. Não é o que parece ser. Foi? Ainda não? Aê! É o que é. Não é o que parece ser. Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus fala, mano, ela não tá morta, ela está dormindo. Jesus virou o Senhor, aí não é Jesus, né? Deus falou para Abraão, Abraão, vou fazer de ti pai de multidões. Abraão tinha 100 anos, já estava mais para lá do que para cá. Sara também. A situação estava impossível. Presta atenção, o Senhor fez uma promessa para Abraão praticamente impossível. Só que a Bíblia fala o seguinte, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu queria que você, presta atenção, quando eu penso em preparar uma palavra para você, eu penso em compartilhar algo, eu sempre peço a Deus que Ele me dê algo que você possa usar na sua semana, usar amanhã, sabe? Eu acho válido, a profundidade, eu gosto, sabe, enfim, coisas mais complexas, e é fantástico, eu gosto muito disso, sabe, aqui não, porque do latim, do grego, do romano e tal, é válido, mas eu tenho cada vez gostado mais de uma palavra que chama empoderar. Eu não gostava antes, quando o pessoal, tem palavras da moda nas igrejas, né, empoderar, eu não gostava, falei, não gostei dessa palavra, mas hoje em dia eu gosto. Empoderar. Eu peço a Deus algo que possa te empoderar para você passar essa semana. Está entendendo o que eu estou falando? Porque de repente você está vivendo nessa situação, uma situação onde você olha para sua volta, você já recebeu alguma promessa de Deus, você já recebeu alguma palavra, você já fez um voto ao Senhor, e o Senhor falou com você, mas de repente hoje você olha para o lado e você se vê naquela situação, nessa mesma situação, uma situação que tu fala, cara, é impossível isso acontecer, é impossível. Como isso vai acontecer? Sabe, não dá. Mas eu quero falar para você o seguinte, não ouça as vozes, ouça o mestre. E crê somente, não é o que é. Fala mais uma vez comigo, não é o que é. Não, melhor, desculpa, fala assim, é o que é. Não é o que parece ser. A Bíblia fala que nós não devemos andar segundo aquilo que nós vemos. A Bíblia fala que a gente deve andar pela fé, pelo aquilo que a gente crê. E eu queria desafiar você nessa noite. Começou um chiado muito esquisito aqui. Eu queria ainda tá, para com esse chiado, por favor. Não vou conseguir, isso, obrigado. E o que acontece? Eu queria desafiar você. Quando a gente estava montando essa arte, a gente viu esse óculosinho, sacou? Eu falei, pô, legal, esse óculos, ótimo. A gente achou essa imagem e falou, legal, sabe por quê? Porque às vezes é uma questão de ponto de perspectiva. Às vezes a forma que você está vendo, sabe, não é a mesma forma que Deus está vendo. Às vezes a forma que você se vê não é da mesma forma que Deus te vê. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente pode fazer. Às vezes a gente se preocupa com a nossa finança, o que a gente tem no banco. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente sabe. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente tem, com o conhecimento que durante a nossa vida a gente adquiriu, sabe? Mas Deus ele não, é importante isso, mas Deus está muito mais preocupado com a tua disponibilidade do que com a tua habilidade. Deus não quer a tua habilidade, Deus quer a tua disponibilidade. E é uma questão de ponto de vista. Eu queria te desafiar nessa noite para você fazer o seguinte, você pedir a Deus o seguinte, Senhor,
Me leva para a tua perspectiva. Me mostra como o Senhor me vê. Sabe, eu não sei se aconteceu isso com você. Você está em uma ótica. Aconteceu isso comigo. Eu vou compartilhar. Não ia compartilhar, mas eu vou compartilhar. Enfim, toda vez que eu me olho no espelho, eu sou uma pessoa. Eu não sou alto, eu queria ser mais alto, mas não sou uma pessoa baixa. E toda vez que eu me olho no espelho, eu me olho assim. Eu falo assim, pô, eu tô ficando bonito. Né? Pô, legal. É porque eu era um adolescente feio, bem feio, magro demais, horrível, feio demais. As fotos minhas no sítio, eu vou queimar aquelas fotos qualquer dia desse. Mas enfim, legal. Mas a perspectiva que eu me olho é uma perspectiva legal, que é reto. Tô aqui, pá, legal, show. E aí um certo dia a Laila, ela fez uma coisa que ela nunca devia ter feito comigo. A Laila, ela tirou uma foto minha da perspectiva dela. E eu me achei horrível. Por quê? Porque de baixo ela vê o buraco do meu nariz. É sério. Entendeu, Mariana? A forma que eu te vejo não é a forma que você se vê. E a forma que eu me vejo não é a forma que você me vê. Porque você está vendo os pelos do meu nariz. Não é legal, é desagradável. Aí eu falei, que droga. Eu nunca devia ter feito isso comigo. Mas às vezes é uma questão de perspectiva. Às vezes você está olhando para a sua vida. E às vezes você vê uma barreira na sua frente, sacou? E essa barreira ela é muito grande, um muro. O muro ele é muito alto. Mas quando você sai dessa perspectiva e você vê assim, você vê que o muro é uma linhazinha, é uma faixinha. É só você pular aquele muro, é só você atravessar aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu queria que você saísse daqui entendendo que o seguinte, seja qual for a situação que você tem na sua vida, sabe? É o que é. O que vale é o que o Senhor te disse, é o que o Senhor falou para você. Não é o que parece ser. De repente pode estar parecendo, a galera da galeria, de repente pode estar parecendo que vocês estão numa rua sem saída, sabe? Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é aquele que abre caminho no meio do mar. Ele é aquele que te protege na fornalha. Ele é aquele, meu irmão, que multiplica pães e peixinhos para alimentar uma multidão. Amém? Queria que você ficasse de pé, a gente já está terminando. Se isso foi com você, se de alguma forma você se encontrou nessa palavra e você falou, cara, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso, sabe? Eu preciso mudar de ótica. Senhor, me ajuda. Senhor, me tira dessa situação, desse meu pensamento. Porque eu quero crer. Eu queria que você viesse até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Apóstolo vai vir para cá. Eu queria que você viesse até aqui à frente falando isso. Senhor, me tira da minha ótica, da minha visão. E me transporta para como o Senhor vê, sabe? Aumenta a minha fé. Eu queria que você saísse daqui nessa noite sabendo, meu irmão, que o que vale é o que o Senhor tem para você, que as palavras que Ele te deu continuam valendo, independente das circunstâncias. Amém? Nós vamos louvar. Enquanto a gente louva, você vem vindo.